Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí. Agradeço mais uma vez. Shalom a todos. Um abraço. Sacrifício, né? A questão do sacrifício dentro da Torá. Olha, é difícil para um cabalista acreditar que um sacrifício ele é algo real dentro da Torá, um sacrifício animal, digo aqui. Por quê? Porque o sacrifício animal, ele não tem lógica. Veja, se a gente abre, né, vamos abrir aqui, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui breve, para a gente poder ler isso, e depois a gente vai ter outras aulas, fiquem tranquilos, a gente tem todo o tempo do mundo, então só para os alunos novos, né? E aí existem outras questões ligadas aqui a tudo que nós ensinamos. E aí a gente vai montar aqui rapidinho, isso não vai atrapalhar a aula, acredito eu, em nada, mas é só mesmo para tirar mais uma trave dos olhos, né? Para que a gente possa, não é, aqui juntos, entender isso, né? Entender isso. Se realmente a Torá estava falando dessas questões, se é obrigatório, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão da construção de itens físicos, né? E também questões que são muito usadas hoje na religião. Infelizmente, não é? E isso chegou até um sacrifício humano. Essa questão de achar que Deus precisa de um sacrifício chegou até um nível de um sacrifício humano. E aí a gente vai ter aí um monte de perguntas embutidas nisso, né? Porque o próprio texto, por exemplo, o primeiro texto que nós devemos observar é exatamente de Jeremias 7:22. Jeremiarro. Deixa eu dividir aqui com vocês a minha tela. Vamos ver algumas incongruências em relação à Torá, ao Taná, ao que nós ensinamos e ao que é ensinado por aí. Vamos ver se a gente está falando a verdade ou não, né? Se nós, quando eu falo nós, eu estou me garantindo nos nossos sábios e também no ensinamento que Deus dá para nós aqui, não é lógico? Então, veja, Jeremiarro, junto comigo, aí nas suas Bíblias, tá muito importante, Jeremiarro, no 7, exatamente no 22 ao 24, diz o seguinte: eu nunca, né, no dia em que tirei
os pais de você da terra do Egito. Não falei, nem lhe ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Podem anotar aí Jeremias 7:22, mas o que lhe ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Elohim, serei o seu Deus. Pois bem, a gente está vendo aqui uma questão muito estranha em relação à Torá, porque ou Jeremias era muito louco, ou ele não sabia, né, ler a Torá para ele ter falado, ou o espírito que estava nele não era o espírito do Eterno. Eu, sinceramente, conhecendo a história de Jeremias e os níveis profundos que existem, né, dentro da construção da alma dele, o que ele trouxe, eu sei que isso é impossível. Outro ponto que a gente deve observar está na história, né? Tem vários outros versículos que falam disso, né? A gente usou aqui o ancoramento, né? Mas também tem Isaías 1:11. Fizeste compreender que nem oferta sacrifício desejaste, não requereste de mim holocaustos, né? Para remir os meus pecados. Então, também existe esse versículo. Enfim, existem muitas outras questões. Então, o que acontece aqui? A gente tem duas questões, né? Ou o sacrifício existe, ou ele não existe. Ou a Hashem pediu, ou ele não pediu, ou existem segredos aí dentro. Como o próprio Shlomo falou em Provérbios 1:6, que não é parábolas, são caracteres, são segredos de sabedoria. Então, Hashem provavelmente deve estar falando de outra coisa, não é verdade? Então, por isso, que na própria Torá, no Taná, vai dizer o quê? E Shlomo, não é? Está escrito lá, ó, Salomão sacrificou um monte de animais. Vamos ver a quantidade aqui, olha. Salomão sacrificou 22.000. Vocês podem, deixa eu só achar o versículo aqui. 22.000 bois. Vocês sabem o que é isso, gente? 22.000 bois é boi pra caramba, né? Isso vai estar lá em 2 Crônicas 7:4-7. Está lá. O rei Shlomo apresentou o sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Abram aí para vocês lerem. Eu não estou conseguindo, infelizmente, dividir a minha tela como é usual com vocês. E eu me pergunto, uau, hein? 22.000 bois. Isso está, segunda Crônicas 7:4-7. Deus já tinha falado para a gente no livro de Jeremias que ele não pediu o holocausto. E aí começou a ficar um pouco complexo. Agora vem o Shlomo. E o Shlomo, é falado na Torá, que o Shlomo, a gente viu na outra aula que ele é Zerampim. Como que Zerampim pode oferecer sacrifícios se é um sistema espiritual? Se é os nomes do sagrado Deus de Israel. Mas se vocês quiserem fazer um teste em relação a essa quantidade de animais, a gente, 22.000 bois, vamos ver quantos litros de sangue tem um boi, né? Vamos fazer um cálculo aqui. Quantos litros de sangue? Quanto vocês acham que de sangue tem um boi? Vocês têm alguma ideia de quantos litros de sangue tem um boi? Eu estou, 12 litros de sangue. Ué, se eu coloco 12 litros de sangue, então quantos litros de sangue eu vou ter em 22.000 bois? Então veja, 22 vezes 12. São 20 bois, são 22, não são 22 bois, não são 2.200 bois, são 22.000 bois, escrito aí em Crônicas, né? Então eu teria, veja, um boi tem 12 litros de sangue,
a gente está vendo que são 12 letras hebraicas. Se eu abato 22 mil bois, eu tenho 260 mil litros de sangue. É muito sangue, mas está me levando ao tatagrama. Na verdade, 264 mil litros de sangue, que dá exatamente 4 mais 6 mais 2, 12, ou tetragrama, e mais 4 letras do sistema gemátrico da Torá. Veja, existem gematrias, por isso que é muito bonito. Tudo bem, eu matei 20 porque um córrego enorme. Você imagina aí 264 mil litros de boi, de sangue. Você teria que ter 264 caixas de 1.000 litros de sangue. Você teria que descartar esse sangue. Esse sangue teria que ser jogado na terra como é usual num sacrifício escrito na Torá. E aí, esse sangue daria muitos problemas. Fedor é um material biológico, daria moscas, daria um monte de coisa. Então, veja. Agora, existiu, lógico, uma quantidade maior, porque existiam 120 mil ovelhas, né? Então, quantos litros de sangue tem uma ovelha? Boi foram 22 mil. E ovelhas, não é? Foram 120 mil. Veja, é uma ligação também aos 12. O boi foi ligado ao 12, a gente não viu isso dentro da Torá, e a gente viu agora que as ovelhas são 120 mil, é muito animal. Então, a gente deve entender, né, quanto tem um boi, quantos litros de sangue tem uma ovelha, né? Vamos, eu estou aqui pesquisando, se eu não me engano, são 8 litros, né? Na verdade, vai dizer... deixa eu ver aqui. Aqui surgiu uma outra informação, né? A ovelha depende do seu peso. Estima-se que uma ovelha tenha de 62 a 60 ml de sangue por peso. Eu não sei o peso que uma ovelha pode chegar, mas isso é fácil da gente pode entender. E um boi, segundo essa outra informação aqui, um sangue de um animal de acordo com o seu tamanho e peso. Por exemplo, um boi de 500 quilos pode ter cerca de 41 litros de sangue, que é muito acima daquilo que a gente tinha visto anteriormente. Não, eu estou eu estou tendo que dar aula somente em áudio, porque eu estou sem internet apta aqui embaixo, está fraca demais. Então eu tenho que saber quanto pesa, não é? Exatamente aqui um ovino, quanto ele pesa. Então veja, qual o peso de uma ovelha? Oi? Qual o peso de uma ovelha para abate? Porque na Torá também fala sobre sacrifício de animal de um ano, né? Então, olha, uma ovelha macha adulta tem 160 quilos. Se eu tenho 67 ml, não é? Mililitros por quilo, então eu vou ter aí quase 12, 13 litros de sangue. 100 a cada litro. Então eu vou ter, são 160 litros, 670 ml vezes 160, né? Então vai dar aí, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Vai dar aí 120 mil, né? Perdão, vamos fazer a conta certa aqui, ó. 67 vezes 160. Eu nem sabia que uma cabra ficava desse peso aí. Então, ali aproximadamente 10 litros de sangue cada ovino vai ter, não é? Exatamente nessa medida aí. Pois bem, a fêmea chega até 100 quilos. Eu nem imaginava uma coisa dessa. É um bicho pesado, hein?
Pois bem, e aí a gente tem, então, o que a gente tem é 10 litros vezes os 120 mil animais. Então, a gente vai ter aqui 1.286.400 litros de sangue. Eu gostaria que os literalistas me mostrassem para onde foi esse sangue. Porque aqui agora a gente precisaria, além das 264 caixas de 1.000 litros, ou teve pesquisa aqui, depois eu vou ter que me aprofundar aqui, e falou que tem bois que tem até 41 litros de sangue, né? Eu tenho que ver um boi de 500... entende? Então, o que acontece? Aonde foi esse sangue todo, galera? Né? Além do espaço físico, né, para fazer isso. Além do espaço físico. Imagine a carnificina que seria. Hoje, os abatedouros, eles têm toda uma estrutura porque eles aproveitam o animal todo, né? Eu não sei se o sangue, eles vão... Dizem algumas pessoas que eles utilizam sangue até para colocar no café, mas eu não sei. Tem coisas que a gente tem que ver. Pois bem, agora, se eu pego essa quantidade que eu vejo aqui, 1 milhão, um Deus, 28 letras da Torá inicial ali de Bereshit, veja, 286 mil, aí me sobra 6 e 4, que é 10. Então, veja, um Deus, 28 letras ali inicial, da palavra Bereshit, Baralhorinha, Tarrachamai, Verharet. 28 também vai gerar um numeral 10, 6 mais 4, 10. E se eu somo 10 mais 10, 20, mais 1, 21, mais 1 do Rolel, 22 letras hebraicas. Isso foi escrito lá atrás, a gente está fazendo padrões gemátricos no nosso tempo, mostrando que isso está falando de letras hebraicas. Poucas pessoas sabem, mas como a Torá é um livro de segredos, a Torá não está falando disso. Outra questão é que se usou muito essa questão de sacrifício de animais, e até hoje é feito. No judaísmo samaritano, todos os anos eles sacrificam animais. Isso pode ser visto aí na internet. Os judeus samaritanos fazem isso. O judaísmo não faz o sacrifício em si, mas faz, né? Porque sacrifica galinhas em Yom Kippur. Pois bem. Então, se a gente se aproxima mais dessas religiões, qual religião se aproxima mais dessas religiões nesses níveis de entendimento do que é a Torá? O candomblecista e as várias vertentes do candomblecismo se ligam a essa questão do Taná. Fica uma interrogação agora. A Shem diz, o filho não morrerá pelo pai, nem o pai morrerá pelo filho. Outra coisa é que isso está na Bíblia, em Devarim 24:16. Está escrito lá, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado, porque cada um deve acertar suas contas. Em Ezequiel 18:20 também fala isso. Aquele que pecar é que morre, os filhos não sofrerão por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa do pecado dos filhos. Olha, existe uma intimidade muito grande entre um pai, um filho, uma mãe, porque é a proximidade maior de carinho que pode se ter, de ligação. Inclusive a mãe é que gera o filho, participa ali da formatação do filho. Se um não pode se sacrificar por outro, até porque a Torá proíbe sacrifício humano, como que um animal pode cobrir os seus erros? Mas muita gente acredita nisso. Veja lá, chegamos ao absurdo, né? É uma cultura do samaritano,
Não estou aqui para julgar, sério mesmo. Eu respeito muito, mas não entendo assim. Respeitar não é não colocar o nosso ponto de vista. Pois bem, hoje isso atravessou fronteiras. Nós atravessamos fronteiras e temos hoje, gente, pessoas que estão querendo fazer sacrifícios aqui no Brasil. E já chegou aqui. Isso há alguns anos atrás. Só que a coisa é feita às escondidas, mas de vez em quando a gente encontra com um ou outro moré que revela para gente, como eu revelei para vocês esse dia, que tem gente aqui fazendo um sacrifício animal. Olha, eu vou falar para vocês, eu tenho muita pena dessas pessoas, né? Porque isso é cabala prática. Isso é cabala prática. Qualquer movimentação física que você faz é bruxaria e macumbaria. Não tem isso nos livros da Torá. Para um cabalista, isso não existe. Por isso que eu estou trazendo esses textos para vocês. E vocês podem perguntar, poxa, mas aí também só tem esse? Não, tem muito mais. Mas quando a Torá está falando para mim fazer um sacrifício animal, quando a Torá está falando para mim comer um animal puro, o que a Torá realmente está falando para mim? E como que pode que a Torá, que o judeu sacrifica, e os Bnei Noa são proibidos de maltratar os animais? Que história é essa? Ah, mas Deus, mulher, permitiu que a gente abatesse o animal para alimentação. Sim, aí é pela vida, né? Você não come, você não tem um equilíbrio na sua alimentação, é natural que você vai ter problemas de saúde. Então, se a pessoa até quiser ser vegetariana, muito bem. Ela vai estar fazendo uma boa escolha, mas será que ela tem condições financeiras para fazer isso? Comer a quantidade de grãos certo, o equilíbrio. Eu conheci pessoas que ficaram doentes, até quase ficar com câncer do sangue ali, por causa desse negócio de cacerute. Eu tenho relatos reais dessas coisas. Pois bem, e seria necessário ter 5, imagine isso, né? 5 planetas igual ao nosso, para que todo mundo pudesse comer vegetal. Por um lado, Deus fala que, depois ele fala, olha, quem mata um animal para mim é como se matasse um humano. E a pergunta que eu faço para vocês, o que um sangue de animal vai fazer do outro lado? A morte de um animal vai fazer lá do outro lado? É uma pergunta mesmo. Se alguém puder responder, eu agradeço. Nada. Ah, exatamente, nada. Não vai fazer nada. Até porque a gente vive num mundo biológico que tem morte aos montões todos os dias. Assim como a morte, há também nascimento. É muito bonito quando você vê, não é? Por exemplo, o salmão. O salmão, lá numa parte dos Estados Unidos, ele vai e ele se sacrifica para ter os filhotes. Ele vai subindo ali as corredeiras contra a corrente. E não sei por que cargas d'água ele faz isso. Isso deve ter uma questão muito séria ali para a sobrevivência dos peixes. Chega lá em cima, os que conseguem chegar, porque alguns são devorados pelos ursos, alguns predadores naturais, carnívoros, também caçadores, pescadores, pegam eles antes de chegar lá em cima. O salmão é um peixe muito bom, não é? Não é o meu predileto, mas tem gente que aprecia muito essa carne. E ele lá em cima chega no final, coloca os seus óvulos para a próxima geração. Isso você vai ver na explosão de vida que tem no nosso mundo. A gente sabe que alguém morre, alguém reencarna. Alguém morre, alguém reencarna. Infelizmente, nós, seres humanos, com a nossa maldade, nos últimos 100 anos, acabamos praticamente com extinguimos mesmo, acabamos. Olha, com quase muitas espécies, acho que mais de 100 espécies no nosso planeta. E, tirando na história, a gente acabou, né, com muito mais. E aí,
Por que que nós acabamos? Porque a pele de tal animal era muito boa, era porque a barbatana do tubarão lá no Japão é boa para isso, é boa para aquilo. É porque as baleias, o óleo da baleia alimentava as lamparinas. É porque até hoje, lá na, se não me engano, na China, Japão também, eles matam os golfinhos, levam os golfinhos para um canto lá, e aí eles matam uns, capturam um para vender e matam os outros, tem toda uma questão ali, e aí mata os bichos. Assim, o ser humano realmente é muito dócil, né? É um ser maravilhoso, é o único ser que nesse mundo, né, mata ou por um instinto natural ou por alimentação, né? Então a gente tem essa coisa aí. Mas a gente está realmente destruindo o globo terrestre, mexemos com as ondas de Schumann, por isso está todo mundo tão doidão por aí, né? O mundo está tão diferente, né? Acabamos mexendo com a frequência que é chamada alma da Terra, e aí tá tudo como tá. A temperatura está aumentando, oscilando. A gente está já no antropoceno, onde o homem está mexendo com a natureza profundamente. Talvez haja, se passar, segundo os cientistas, de 1,5 graus acima, subiu acima de 1,5 graus, vai começar um efeito cascata, e aí a temperatura não volta mais atrás. Todo mundo acha que o planeta Terra não tem que ter um equilíbrio para produzir o oxigênio, né, que é produzido pelos mares. É preciso que a luz do Sol penetre 200 metros ali, pegue os fitoplânctons, entre outros materiais, para se gerar o oxigênio. Ninguém sabe disso, né? Então a gente está fazendo tudo isso. E também mexemos na Torá do Eterno, sem consultar os nossos sábios, que devem ter ficado muito zangados durante essa história toda aí. Imagino o Rabi Shimon e Bar Yochai vendo alguns conterrâneos, né, e falando lá do céu, né, com sotaque judaico, mas, meu Deus do céu, que homens burros, gente, como podem imaginar essas coisas, que Torá é isso, meu Deus do céu. Eu imagino assim, junto com os outros sábios também, não é? Ele lutando para chegar ao Guimaticum, para as pessoas entenderem logo. Não está falando nada disso, porque o animal na Torá, os animais, eles na verdade são os nossos desejos animais. A força do nosso corpo que tem que ser sacrificada em prol da nossa alma. É lógico que é um pouco complexo falar disso, porque quando a gente pode transferir a culpa para outro, para um homem que vai morrer por você, ou alguém, sabe, que pode tomar suas dores, é muito bom, né? Mas infelizmente não é assim. Vimos que ninguém pode se sacrificar por ninguém, ninguém pode morrer por ninguém. Se um pai não pode morrer por um filho não pode morrer pelo pai, uma mãe pelo filho e vice-versa, significa que cada um vai pagar o seu pecado. Não tem lógica nessa questão de holocausto. Bem, a gente viu a diferença aí que não existe, sacrifício, esse negócio de matar galinha, um Kippur, cordeiro. Por exemplo, chega na festa de Pessa, e daqui a pouco eu vou botar para vocês aí Pessa e Pessa Sheni. Eu peço que vocês vejam essa aula. Vocês vão achar muito legal. Na verdade, chega lá na saída do Egito, Pessa, não é? E fala para abater um cordeiro. Poxa, gente, é tão fácil isso, né? A gente viu a aula hoje de manhã do Noah, e a gente viu que estava falando dos signos, dos masais, das constelações. E a gente sabe que tem um signo de Áries, né? Ou seja, se você está ali em Nissan, no próximo ano você tem que trazer o quê? Um cordeiro, né? Agora, o cordeiro ele é representado por uma letra, a letra rei, que tá, o próprio cordeiro ele gosta de quê? De dar chifrada, né? Quem já não viu aqueles vídeos aí na internet, o cordeiro correndo atrás das pessoas, né? E dando chifrada, né? O bicho é brabo pra caramba. Pois bem, então é o ego.
Agora, a letra rei também representa Biná e também representa Malhut. Mas ela também representa o signo de Áries, que é um cordeiro. E se você para pensar, os 5 são os 5 livros da Torá. Os 5 livros da Torá e o Taná foram configurados para serem estudados e lidos durante o ano. Isso significa que quando eu pensar em sacrificar, é que eu tenho que ter sacrificado um ano de estudo, meu cordeiro, meu ego, para estar estudando a Torá. E ele tem que estar lá mansinho, e para isso eu vou precisar fazer vários abates. Entenderam, gente? É isso que significa. Não tem nada a ver com uma outra coisa a não ser isso. Pois bem, além do próprio cordeiro ser o Menês de Nissan, que é a ligação de Keter, não é também com Rorimá. Tá bom, então vamos em frente aqui. Os textos, a gente falou hoje de manhã, da escola e dos livros do Rehalot, e vamos ver agora, fazer uma análise através dos textos dos Rehalotes. Os grandes Rehalotes são um dos mais antigos textos místicos, datados do início do século I. São também um dos tratados mais antigos que descrevem explicitamente os métodos através dos quais alguém pode entrar no estado místico. A chave parece ser um tipo de meditação com mantras, onde uma série de nomes divinos é repetida 112 vezes. Através da repetição dessa fórmula, a pessoa entra numa limiada câmara mística e daí deve então continuar de uma câmara à próxima. A ascensão através da câmara parece ser uma espécie de projeção espiritual. A pessoa cria para si mesma um corpo espiritual e com as mãos deste corpo segura os selos que devem ser mostrados aos anjos vigias a cada portão, para obter a admissão. Como o iniciado está ascendendo mentalmente e não fisicamente, esses selos devem ser também a imagem mental dos nomes em questões, ou seja, o ascendimento das letras hebraicas. O significado mais provável é que a pessoa deve concentrar-se nesses nomes e possivelmente representá-los em sua mente. E se este é o caso, então esse método poderia estar muito estreitamente estreitamente relacionado a um método de unificações de Yehudins, ou seja, de nomes hebraicos divinos, que é ensinado pelo Ari. Então, no texto relacionado ao Rabin Haim Vital, estabelece que o iniciado faria uso deles, das unificações, em sua ascensão. Quando alguém alcança um passo antes, a sétima e última câmara, ele é colocado em um carro, chamado como Caron, Kuf, Reish, Vav no final. Isso deveria lembrar que a palavra geral para esse tipo de experiência mística também é Merkavá, que também significa carruagem ou carro. A Merkavá é um veículo espiritual que a pessoa cria para si mesma e com o qual ela ascende para vários estados místicos. Também é de grande interesse a interpretação dada para a palavra Nogá, brilho e Hasmal. Veja, Nogá tem Gimel, Rei. E Hasmal, Rete, Shin, Men, Lamed, que é na visão de Ezequiel. Essas palavras em hebraico, Nogá e Hasmal, são mencionadas no verso. Eu vi e observei um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem e um fogo relampejante. E aí fala um brilho, o brilho é Nogá, e na confluência e de seu meio uma visão do silêncio vivo. E aí vai falar a palavra elétrico, que é Hasmal. Ou seja, brilho é Nogá e Hasmal é eletricidade. Isso estava no fogo. Ezequiel 1:4. Esses dois conceitos são elementos importantes na subida para o reino transcendental, ou seja, o conceito Nogá, brilho, e o conceito Hasmal, que é eletricidade.
Nos rehalotes, encontramos que as pessoas que estão descendo para Merkavá é primeiramente arrebatada por um vento tempestuoso, seria Ceará. Ceará Sami Ain Reish Re. Este mesmo vento tempestuoso que arrebatou Elias, como descrito no verso. Lá apareceu um carro de fogo e cavalos de fogo que separou os dois, e Eliarro, ele foi para dentro do paraíso em um vento tempestuoso. A palavra também é Ceará. Isso é 2 Reis 2:11. É este, obviamente, o vento tempestuoso descrito por Ezequiel no começo de sua visão. Ele foi arrebatado em um carro de nogar, ou seja, de brilho, e este seria o brilho visto por Ezequiel. O nogar que Ezequiel viu foi, portanto, o veículo que faz o iniciado para dentro do reino divino, que é aquela projeção espiritual que a gente leu aqui no início. Tá? Vamos. Isso tudo é feito através da alma, tá bom? E não pode ser feito além de outra coisa que não seja a alma. Tem que ser dentro da alma. Pois bem, então, a gente continua aqui, né? Então ele traz o iniciado para dentro do reino divino. E finalmente, quando ele está para entrar no mais altos níveis da Merkavá, o iniciado é testado pelo Rasmal. Veja, a gente viu que isso está no livro de Ezequiel, e Rasmal, descrito aqui, na verdade, não é eletricidade, que veio do elétrico aqui, que a gente chama de Zivug. Ele é testado, quando ele está fazendo as meditações, por esse Rasmal. Né? E esse Rasmal, ele vai fazer um teste muito sério com essa pessoa. E por que ele faz isso? Né? Então veja, finalmente, quando ele está para entrar nos mais altos níveis da Merkavá, o iniciado é testado pelo Rasmal para ver se ele é digno. Isso mesmo, o teste é para ver se ele é digno. Isso se encaixa muito bem no ensinamento cabalístico de que o Rasmal é o elemento espiritual que forma um obstáculo entre o bem e também o mal, impedindo o mal de pisar no domínio do sagrado. Veja, o que significa? O teste veio para ver se você vai para o lado mal. Se você for para o lado mal, você não atravessa para o lado do bem. Isso que está dizendo é que não vai para o lado sagrado. Nos halahotes, eles também, nos halote, ele é também o obstáculo final, excluindo tudo que não seja suficientemente purificado, então não passa. O crucial ao processo inteiro é um conhecimento preciso dos nomes dos anjos, assim como as várias formas e selos necessários para se ascender de uma câmara à próxima. Aqui, infelizmente, nós somos defrontados com uma séria dificuldade, pois essas exibições têm uma variação considerável em manuscritos diferentes e textos impressos nos Rehalote, sendo impossível determinar qual versão está correta. O que ele está falando aqui? Que muitos textos obscuros e errados foram escritos pelos cabalistas. Exatamente porque se sabia que iam surgir muitas pessoas querendo ensinar Cabalá. E é impossível você ensinar Cabalá se você não tiver um sábio te acompanhando. Não digo nem um sábio vivo. Todo moré tem que ter o seu mestre, a alma do cabalista que o acompanha. Né? Pois bem, e diz aqui, e esta é uma nota aqui, né? Essa foi uma estratégia dos cabalistas para evitar que o texto se perdesse, espalharam várias cópias corretas e erradas, para que somente os verdadeiros iniciados pudessem discernir qual é a adequada. Atualmente, algumas pessoas ou poucas sociedades secretas são fiéis depositárias dos textos corretos. O único caminho para se fazer isso pode ser através de uma derivação lógica desta forma. E isto no presente está além das nossas possibilidades. Apresentamos a seguir uma síntese dos melhores textos encontrados em várias edições.
Rabi diz aqui, os grandes Halots. Rabi Ismael diz qual é o significado dos hinos que alguém deve cantar quando deseja olhar exatamente em uma visão da Merkabah, para descender em paz e para ascender também em paz. Quando alguém está em um alto nível, ele pode entrar e é trazido e levado às câmaras divinas, onde lhe é permitido ficar ante o trono da glória. Ele então sabe o que acontecerá no futuro. Veja, quem será levantado ou abaixado? Quem será fortalecido ou será cortado? Quem será feito pobre ou rico? Quem morrerá ou viverá? Quem terá tomado a sua herança e quem poderá dá-la para ele? E quem será investido com a Torá e a quem será dada a sabedoria? Tudo isso é escolhido. Quando alguém, e tudo isso é que um sábio pode conseguir informações dos mundos espirituais através das meditações. Quando alguém está no nível ainda mais alto, pode ver todos os atos secretos dos homens, até mesmo aquilo que não se pode ver, que os homens acham que é um segredo. Ele sabe e reconhece o adúltero, o assassino e aquele que é unicamente suspeito dessas coisas. Tudo isso ele sabe e reconhece também. Quando alguém está no nível ainda mais alto e sobe mais, ele conhece todos os tipos da bruxaria. Sabe que tudo que vem de energia ruim. Quando alguém está no nível ainda mais alto, quem quer que levante a mão para matá-lo será tomado por lepra, como foi o caso de Moshe, quando Aharon e Miriam foram falar mal deles. Os dois ficaram leprosos. E ele depois teve que rezar para eles serem curados. Quando alguém está no nível ainda mais alto, quem quer que fale maliciosamente contra ele é tomado e nocauteado. Veja, se a pessoa estiver alta, até se a pessoa falar qualquer coisa contra ele, essa pessoa vai ser nocauteada, tá vendo? E vai também ser humilhada e será tomado, né? Pode ser morto aqui. Ele é espancado com muita violência e sofre ferimentos infecciosos, porque falou de um sábio de Torá. Quando alguém está em um nível ainda mais alto, ele é separado de todos os homens e distinguido de toda a humanidade por suas características. Ele é honrado pelos que estão na terra e por aqueles que estão no alto. Quem quer que tenha ofendido grandemente, o mal cairá sobre ele dos céus. Quem quer que levante a mão contra ele, sofrerá retribuição pela mão do tribunal divino. O 2 segue-se aqui agora. Quando alguém está em um nível ainda mais alto, toda a humanidade fica ante ele como a prata ante um refinador, que pode distinguir quando ela é pura e quando é adulterada. Igualmente, este indivíduo pode olhar uma família e ver quantos prosélitos ela contém. Quantos têm a genitália mutilada e quantos foram concebidos uma mulher menstruada. Isso aqui é um eufemismo para filhos ilegítimos. Quantos escravos e quantos incircuncisos. Quando alguém está em um nível ainda mais alto, qualquer um que seja desrespeitoso em sua presença terá a visão diminuída. Quando alguém está em um nível ainda mais alto, quem quer que o insulte será cortado também na raiz e no ramo, e não é deixado com qualquer herdeiro. Quando alguém está em um nível ainda mais alto, quem quer que fale mal dele é assediado com destruição e confusão, e ninguém terá misericórdia dele. Quando alguém está no nível ainda mais alto, quando ele dá permissão, eles soam um chofar e excomungam quem quer que ele queira. 3 vezes por dia eles pronunciam o édito da excomunhão. A permissão é concedida ao correto, ao dócil, ao humilde, ao sábio, como deve ser um tzadik, ao escrupuloso, ao pio, ao escolhido, aos ascetas, que são os perushins, aos justos,
Aos perfeitos para descender e ascender na Merkavá, eles dizem: o criminoso será excomungado para Tatesh. A palavra Tatesh é um Tet Ain Tzadik Shin. O eterno Deus de Israel, para que ele, para seu trono, para a coroa da sua cabeça, para o tribunal no alto, para o tribunal abaixo, para todas as hostes do alto e para todos os seus servos angelicais que ficam ante ele, e para todos que se empenham na Merkavá, todos eles o abandonem. Este tipo de maldição é publicada, não é? Sempre em sua forma incompleta, para que os incautos não tentem praticá-la indiscriminadamente contra qualquer pessoa. E caso fosse usada por pessoas sem mérito e ela não fosse tomada pela lei do retorno e fosse vítima da sua própria insanidade. Somente poucas sociedades secretas possuem o texto original, que contém 22 nomes angelicais, desde nomes angelicais de 16 fórmulas que permite um homem comum tornar efetivo um decreto de excomunhão. O Rabi Ismael disse: isso tem sido ensinado sobre a prática de olhar fixamente na Merkavá. Uma pessoa assim empenhada não ficará de pé diante de ninguém, exceto em 3 casos: ante um rei, ante um sumo sacerdote e ante um grande tribunal, que é o Sanhedrim. Quando nasce, que é o presidente que nós temos nas sinagogas, está com eles. Mas se o nasce não está entre eles, não ficará de pé, até mesmo ante o grande tribunal, e se ficar, seu sangue estará sobre sua cabeça. Ele não pode se levantar perante nenhuma outra autoridade, senão esses homens, já que isso diminui seus dias e reduz seus anos. O Rabi Ismael diz: qual é o significado das canções que uma pessoa está cantando para que descenda para a Merkavá? Ele inicia com uma louvação e começa com uma canção. Pois bem, sigamos aqui. O Rabi Ismael disse: eu levantei e reuni todo o grande tribunal, Sanhedrim, e o tribunal menor, trazendo ao grande e terceiro corredor da casa de Asher. Eu sentei em um banco de mármore puro, dado para mim por meu pai Elisha, que veio e trouxe Rambam, Shimon ben Gamaliel, Rabi Eliezer, o grande Rabi Eleazar, ben Damar, Rabi Eliezer, ben Shamua, Rabi Yohanan ben Derravai, Rabi Hanania ben Hanihai, Rabi Yonatan ben Uziel, Rabi Akiva, Rabi Rudá ben Bavá. Todos nós vimos e nos sentamos diante de Rabi Neruniá ben Hakaná. A multidão de nossos companheiros ficou a seus pés, quando viram rios de fogo e chamas brilhando e separando de nós, e os separando de nós. O Rabi Nerunia ben Hakaná sentou e explicou tudo, resolvendo a Merkavá. Ele descreveu suas descidas e subidas como alguém que desce e deve descer, e como alguém que ascende e deve ascender. Quando uma pessoa deseja descender a Merkavá, ele deve chamar sobre si Surayá, o príncipe da face. Ele deve uni-lo por um juramento de 112 vezes no nome Truciai. Esse nome, ele é escrito Truciai, Tet Vav Tet Reish Vav San Yud Aleph Yud, o Senhor que é chamado. Depois segue-se algumas bênçãos aqui, que vão ser um pouco estranhas para o ouvido de vocês. Tru, 3, e aí, surtique, tu, tri, bial. Tor, fergar, acheru, e laiá, zerudial. Zerre, ial, te, dal, chukid. E oziá, de, raí, burim, e adi, leão. Acho que eu não falei os nomes certos. Pois bem, o eterno Deus de Israel. Não se deve aumentar essas 112 repetições, nem diminuí-las, pois se alguém somar ou subtrair, seu sangue estará sobre sua cabeça.
mas sua boca deve pronunciar os nomes e com seus dedos deve contar até 112. Então ele imediatamente descende e tem autoridade sobre a Merkavá. 17. Abismael disse: Este é o segredo, este é o ensinamento de Rabi Nehunim Ben Hakanam, e que se chama Tus Te Siai. O eterno Deus de Israel senta em 7 câmaras, uma dentro da outra. Na porta da câmara estão 8 guardiões dos portões, 4 à direita do portão e 4 à esquerda. Esses são os nomes dos sentinelas que ficam no portão da primeira câmara: De Raviel, Raciel, Garuriel, Betuiel, Tofiel, Dahariel, Matquiel e Xaviel, e algumas Chiviel de substitutos. Esses são os nomes dos sentinelas que ficam na porta da segunda câmara: Tagriel, Matpiel, Sarriel, Arpiel, Charravariel, Satriel, Hagaiel e Charriviel. Esses são os nomes dos sentinelas na porta da terceira câmara: Shaburiel, Hatsutziel, Shalmiel, Shabriel, Zariel, Hadariel e Beziel. Esses são os nomes dos sentinelas que ficam na porta da quarta câmara: Parradiel, Gaburatiel, Caiszeviel, Xeriniael, Setaquiel, Araviel, Capiel e Ampiel. Esses são os nomes dos sentinelas que ficam na porta da quinta câmara: Terriel, Uziel, Gatiel, Gatriel, Saafiel, Gariel, Dariel e Patriel. E esses são os nomes dos sentinelas que ficam na porta da sexta câmara: Dumiel, Catispiel, Gariel, Asparsabiel, Agrumiel, Parciel, Merraquiel e Tofriel. E na porta da sétima câmara ficam eretos todos poderosos e aterrorizantes, fortes, temíveis. Espadas afiadas estão em suas mãos, relâmpagos brilhantes disparam de seus olhos, jatos de fogo vêm das suas narinas e carvões chamejantes de suas bocas. Estes estão vestidos com elmos e armaduras, com arpões, lanças pendurados em todos os lados. Continua. Seus cavalos são cavalos de escuridão, cavalos de sombras mortais, cavalo de depressão, cavalo de fogo, cavalo de sangue, cavalo de granizo, cavalo de ferro e cavalo de nuvem. Essa é a descrição dos guardiões da porta da sétima câmara e dos cavalos na porta da câmara. Todos os mestres que poderiam descender da Merkavá poderiam também ascender, outra vez sem serem feridos. Ainda que ele visse tudo nesta câmara, eles poderiam descender em paz e voltar, e poderiam prestar testemunho do terror, visões surpreendentes, as coisas não encontradas no palácio de qualquer rei mortal. Então eles poderiam abençoar, louvar e cantar. Agora tu trouxiai, o eterno Deus de Israel, que se regozija em todos que descendem da Merkavá. Continua ainda, Abismael disse: quando tu vens e fica na porta da primeira câmara, toma 2 selos em tua mão, um de Tutrociai, o eterno é um, e de Suraiá, príncipe da face. Os de Tutrociai, mestre daqueles à direita, e o de Suraia, mestre daqueles à esquerda. De Raviel, o anjo que é o guardião-chefe da porta da primeira câmara, é supervisor da primeira câmara, que fica à direita de Litel e Tofiel. O anjo que fica à esquerda do Litel, com ele imediatamente te agarrará. Eles te darão a Tagriel, o anjo que é guardião-chefe da porta da segunda câmara, que fica à direita do Litel, e a Matpiel, o anjo que fica com ele à esquerda do Litel. Mostre a eles 2 selos. Um é a de Hiron,
que é um tipo de meditação. O eterno é um, né? E o eterno. E um de Orraziá, o príncipe da face. O de Adhiron mostra para os que ficam à direita. E o de Orraziá, príncipe da face, mostra os que ficam à esquerda. Imediatamente eles te agarrarão à direita e um à esquerda. Te aperfeiçoando, iluminando, eles te trarão a Chaburiel, o anjo que é o guardião-chefe da terceira câmara, que fica à direita do lintel, e a Ratziel, o anjo que fica com ele à esquerda. Mostre-lhe os dois selos, agora um de Trustic, o Eterno, e um de Derravioron, o príncipe da face. O de Surtic, o Eterno, para os que ficam à direita, e o de Derravioron, príncipe da face, para os que ficam à esquerda. Imediatamente eles te agarrarão, um para a sua direita e um para a sua esquerda, e dois anjos te obedecerão, e dois te seguirão. Te aperfeiçoando e iluminando, eles te trarão a Parradiel, o guardião-chefe da porta da quarta câmara, postada à direita no lintel, e a Geburatiel, o anjo que fica à esquerda do lintel com ele. Mostre-lhe os dois selos, um de Zebudiel, e o Eterno, e um de Megviel, príncipe da face. O de Zebudiel mostre para os que ficam à direita, e o de Magviel, príncipe da face, mostre para os que ficam à esquerda. Este ritual significa que o iniciado está caminhando pela árvore da vida e sendo examinado a cada estágio, para ser considerado capaz de prosseguir. Imediatamente eles te agarrarão, um à direita e outro à esquerda, e te aperfeiçoarão. E iluminando, eles te trarão a Terriel, o anjo que está dirigindo a quinta câmara. Ele ficará à direita do lintel e a Uziel, o anjo que fica à esquerda do lintel com ele. Mostra-lhe dois selos, do Tutir-Bial, o Eterno, e um de Zerapiliriai, o príncipe da face. O de Tutir-Bial mostre para aqueles eretos à direita, e o de Zerapiliriai, príncipe da face, mostre para aqueles eretos à esquerda. Imediatamente 6 anjos te agarrarão, 3 na frente e 3 atrás. Os guardiões da sexta câmara atacarão aqueles que descendem da Merkabah, mas não descendem na Merkabah, mas têm a intenção de descer, sem permissão. Eles se aglomeram perto de tais indivíduos, ferindo-os e queimando-os. Então, eles enviam outros em seu lugar que fazem o mesmo. Eles não têm nenhum remorso, nem param para pensar e perguntar: por que nós estamos queimando-os? Que diversão nós temos quando atacamos? Aqueles indivíduos que descendem da Merkabah, mas não descendem, sem permissão, aqui uma pergunta. Entretanto, essa é a característica dos guardiões na porta da sexta câmara. Pois bem, Rabi Ismael disse: a companhia Havurá inteira disse para mim: Filho do Altíssimo, tu guia com a luz da Torá, assim como Rabi Neroniá ben Hakanam. Veja se pode trazê-lo de volta de seu vislumbre, de seu profundo estado meditativo. Deixe que ele sente conosco e conte o significado daqueles que descendem a Merkabah, mas não descendem. Porque eles são atacados pelos guardiões da sexta câmara, que é uma pergunta. Por que eles não tocam o que realmente descem na Merkabah de nenhum modo? Qual é a diferença entre os dois? O Rabi Ismael disse: eu imediatamente peguei um manto de finíssima lã e dei a Rabi Akiva. Rabi Akiva deu este para nosso servo, dizendo-lhe para tomar este pano e tocasse com ele em uma mulher que tem emergido no mikvê, mas não tenha se purificado totalmente. E essa era uma situação que trazida dos sábios, e um deles poderia dizer que ela foi proibida, mas a maioria pode dizer que ela foi permitida. O servo foi instruído para falar à mulher,
Toque este pano com a ponta do seu dedo médio, não o pressione, mas toque-o suavemente, como você estivesse removendo um cisco do seu olho, onde você raramente toca. No Pirkei Halot está essa parte de faça com que alguém que tira um pelo que caiu do seu globo oculto, fazendo com muita delicadeza. Isso dentro dos olhos. É necessário levar um companheiro com menor sensibilidade, para não ficar totalmente sob o efeito do tropor causado por esse estado alterado de consciência. Este experimento foi registrado pela primeira vez quando Edward Kelly e John Dee entraram em contato com anjos que deu a chave para a língua enoquiana. Pois bem. Veja só como que são as coisas e os mundos espirituais. Caso alguém entre em estágio meditativo muito profundo, é preciso que tenham pessoas em volta para que elas possam registrar o que está acontecendo no mundo físico, né? Então, e é preciso até certos argumentos e certas coisas para desligar a pessoa do mundo espiritual, senão ela fica por lá mesmo. Veja, seus guias ficam assim nas suas cabeças, o colocam sentado em sua frente e dizem para ele: olhe fixamente, veja, escute e escrevam tudo o que eu digo e tudo mais que nós ouvimos diante do trono da glória. Essas pessoas não são dignas disso e são, portanto, atacadas pelos guardiões da sexta cama. Portanto, você deve ser cuidadoso e escolher para si mesmo indivíduos adequados, e eles devem ser membros da sociedade, Haberins, os que já foram investigados. Quando você vem e fica entre a porta da sexta câmara, mostra 3 selos aos guardiões da porta, o mestre dos selos, Catspiel, o anjo cuja espada está desembainhada em sua mão, relâmpagos brilham dele, explodindo e cegando todos que não são dignos de olhar fixamente para o rei. O trono do rei e o trono. Nada pode segurá-lo. Sua espada estendida brada destruição e aniquilação. Ele fica à direita do Litel e depois mostre a Dumiel. Dumiel realmente seu nome? Aqui uma pergunta. Dumiel realmente é o seu nome? Acaso o seu nome poderoso não é Guerridarihan? Rabi Mahael disse: isto é o que o Rabi Nehunia Ben Hakanah ensinou. Cada dia uma voz divina, Batkou, emana da Aravot, o 7º paraíso, e proclama em nome do Tribunal Supremo um T1. Esse T1 vão se seguir várias letras hebraicas. Beit, Reish, Nem, Nun, Sad, Kirei, Zain, Pei, Vav, Kuf aqui, Yud, o Gimel, Samer, Rei, Gimel, Samer, Rei, Tete, Rei. Existe uma construção aqui muito grande, né, que tem Beit, Reish, Men, Nun, Sad, Kirei, Zain, Pei, Vav, Kaf, Yud, Gimel, Shin, Gimel, Ain, Shin, Tav. E o eterno Deus de Israel chama Dumiel pelo nome. O que eu vejo, eu silencio. Isso vem da palavra Dum. O mesmo é o verdadeiro do anjo Dumiel. Dalet, Vav, Men, Yud e o El no final. Sua autoridade está sobre o Litiel direito e é como o anjo Capsiel, mas não há inimizade, ódio, ciúme ou competição entre eles, desde que ambos servem unicamente para a sua glória.